Boa tarde, gente. Tudo bem? E aí, como estamos? Então, gente, a gente vai falar um pouco hoje sobre a evolução do processo de vendas. Para a gente falar de empreendedorismo, a gente precisa também falar sobre vendas, porque afinal de contas, qual é a função do empreendedor? Vender, né? Então, a gente precisa conversar um pouco a respeito de como foi que o processo das vendas evoluiu até chegar ao momento atual, né? A gente vai falar um pouco assim sobre a questão. Como que a gente começa a falar sobre vendas? Em 690 a.C., nós já temos relatos de uma tribo da Daifkshu. É uma tribo lá da Ásia que ela fazia venda de remédios em consignação. Ou seja, você comprava o remédio deles e você só pagava por aquilo que você usava. Então é uma coisa bem antiga, mas que já remete sobre a questão da venda. Mesmo que na época eles ainda não tivessem especificamente dinheiro, moeda, mas eles já tinham uma forma de fazer o processo de venda deles. Quando é que foi que surgiu a palavra vendedor? Em 1523, a gente já tem relatos que surgiu a palavra salesman, que é o vendedor, né? A palavra em inglês. Inclusive, na própria Roma antiga, a palavra vendedor era dita como enganador. Então, já existia uma má visão a respeito dos vendedores. A gente sabe que agora nem tanto, mas antigamente os vendedores ele eram um pouco mal vistos. Mas a gente sabe que isso vem mudando com o passar do tempo e as coisas já não são mais como eram antigamente. Os primeiros vendedores nos Estados Unidos eles eram mascates. Como era que eles trabalhavam? Eles pegavam as mercadorias deles, que geralmente eram roupas, especiarias, e eles ficavam viajando. Eles viajavam ao longo do país, no entorno do país, e aí eles faziam as vendas deles de cidade em cidade, de porta em porta. Por isso até que tem uma brincadeira lá de dizer que antigamente o vendedor ele tinha uma família em cada local, porque eles passavam muito tempo viajando. Quando foi no início do século XIX, eles começaram a vender em carroças. Eles pegavam uma carroça e eles começavam a viajar de cidade em cidade levando os produtos deles. E depois disso eles começaram a fazer lojas. Começaram a criar as grandes lojas até chegar no momento atual. A evolução da venda no Brasil ela é mais ou menos assim. Nos anos 50, as grandes empresas, as indústrias, elas estavam preocupadas apenas com eficiência. Ou seja, elas queriam produzir mais e mais e mais e com o menor tempo possível. Quando foi a partir dos anos 60, a gente teve uma preocupação com os custos. As empresas passaram a se preocupar com o custo, ou seja, produzir muito, mas a um custo bem baixo, para que ela pudesse aumentar o lucro. A partir dos anos 70 e os anos 80, começou a se preocupar com a questão da qualidade e com o marketing. E quando foi nos anos 90, surgiu a indústria dos serviços no Brasil. A gente tem, até os anos 90, um monopólio. Aqui no Brasil, vocês são mais novos, vocês não sabem disso, mas antigamente tinham pouquíssimas marcas. Por exemplo, na questão de laticínios, só tinha Nestlé. A questão de aquela palha de aço, só tinha Bombril. O sabão em pó só tinha Omo. Essas marcas hoje elas são muito fortes. O creme dental era só o Colinas. Essas marcas elas eram muito fortes porque o nosso mercado ele era muito fechado. Com o Collor, com a entrada do governo Collor nos anos 90, o Brasil se abriu para os outros países e começou a importar produtos e começou a exportar também. Isso foi favorável porque muitas empresas novas apareceram no Brasil, novas marcas, novos produtos, novos serviços. Quando foi nos anos 2000, a gente verificou na questão da velocidade no atendimento. Aqui no Brasil se preocupou-se em atender rápido o cliente. Nos anos 2010 surgiu o e-commerce, começou a surgir o e-commerce, na verdade ele já existia, mas ele começou a ganhar força a partir dos anos 2010. Eu vejo agora como tendência para os anos 2020 a questão das vendas por aplicativos e as mídias sociais. A gente percebe que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os shoppings estão ficando vazios. As pessoas deixaram de frequentar os shoppings, elas não vão mais no shopping nem sequer para assistir filmes e nem sequer para ir na praça de alimentação. Elas preferem comprar agora tudo pela internet. Aqui no Brasil ainda não, essa tendência ainda não surgiu, mas possivelmente ela vai acontecer também. Aqui no Brasil, como é que começou esse processo das vendas porta em porta?
existe uma empresa chamada Matarazzo. Essa empresa, ela tinha os vendedores dela que eram caixeiros viajantes. Eles viajavam o país inteiro e ofereciam os produtos dessa empresa. Quando foi nos anos 1945, houve um investimento na questão das vendas, da força de vendas. Começaram-se a perceber que o vendedor ele era algo de suma importância para a empresa. E aí começaram a fazer treinamentos, começaram a ter um investimento nesse vendedor, e aí melhorou essa situação. E percebeu-se que a venda ela não era um processo isolado, ela dependia primordialmente do marketing. O marketing é uma coisa que a gente vai falar também um pouco mais para frente, mas o marketing, em resumo, é o responsável para que as vendas cresçam exponencialmente. Tem até uma frase bem interessante de um autor do Kotler, que ele fala o seguinte: se o processo de marketing for muito bem feito, o vendedor ele passa a ser obsoleto. Ele, na verdade, vai ser só um tirador de pedido. Então, se você souber trabalhar muito bem a questão do teu marketing, o vendedor ele vai ser só um tirador de pedidos. Os fundamentos básicos da profissão de vendedor. A gente tem algumas vantagens de você ser vendedor. A questão do salário, que você vai poder fazer o seu próprio salário. Eu pelo menos, eu tive vários colegas que eram ótimos vendedores e que os caras ganhavam muito dinheiro, mas porque eles eram muito bons de lábia. Então, eles vendiam e ganhavam muito. A questão do desafio. Você vai fazer o seu salário. Então, você tem que estar se desafiando constantemente. A ascensão profissional. Eu digo para você, gente, pelo menos no banco onde eu trabalhava, as pessoas que estão nos cargos mais altos da hierarquia são todos bons vendedores. Então, lá no banco você só cresce se você for um bom vendedor. Se você não for um bom vendedor, você não cresce. Em várias empresas é assim, gente. Os melhores vendedores, eles costumam crescer dentro da empresa, começam a galgar os melhores postos e chegam à diretoria, à presidência, enfim. Os requisitos de um profissional de venda. Essas aqui são algumas qualidades que o profissional de venda ele tem que ter. Ele tem que buscar o aprimoramento constante, ou seja, você nunca vai saber tudo. Você sempre precisa saber mais. Você sempre tem que estar se atualizando, tem que estar buscando novidades, tem que estar fazendo cursos, treinamentos, aprimoramentos. Você tem que ter uma boa postura profissional. Você não pode ser aquele profissional que chega de barba por fazer, o cabelo mal cortado, a roupa toda bagunçada. Não é para você comprar roupa de marca, não estou dizendo isso, mas você tem que ir bem vestido para a empresa, você tem que ir com a roupa limpa, a roupa bem passada, procurar trabalhar a questão da sua aparência. Tudo isso é muito importante. Tem que ser educado. Você já ouviu falar que algum vendedor mal educado ele é bem visto dentro da empresa e bem visto pelos clientes? Não. Tem que ser comprometido. Meu horário de chegar às 7 horas, procura chegar antes. Chega às 6h30, que isso vai te trazer muitos resultados. Tem que ter um olhar de dono. Se você quer crescer dentro da empresa, você vai ter que ter um olhar de dono. Você tem que enxergar aquela empresa como se também fosse sua. Quais são as obrigações Essa aqui foram alguns adjetivos que o vendedor tem que ter, mas a gente também tem que ter algumas obrigações. Voltando a falar, sempre estar atualizado sobre aquilo que você vende. Se você trabalha com eletrônicos, te aconselho, procura saber o máximo possível de todos os produtos que você vende e que está lá no sua exposição. Está bem consigo mesmo e com o seu corpo. Isso pode parecer besteira, mas não é, gente. Se você, de repente, não está legal, você não está bem da sua cabeça, você vai para o trabalho e você transparece isso vai trazer consequências negativas para você, porque os teus clientes vão perceber, a tua empresa vai perceber, e isso não vai ser positivo para você. Nunca deixar para depois o que você pode fazer agora. Isso eu aprendi no dia a dia profissional, principalmente para o vendedor. O vendedor ele tem que buscar o máximo. O cliente mandou um zap para ele: olha, eu preciso de tal coisa. Não corre atrás. Teu salário quem faz é você. Nada de deixar para depois. Eu vou fazer isso depois, eu estou indisposto agora. Isso não dá certo. Tratar todo mundo como se sua vida dependesse disso. É forte isso, mas não é. Se você se você tratar as pessoas como se a tua vida dependesse daquilo, as pessoas elas vão perceber que você realmente está interessado no seu trabalho e que você realmente quer fazer a venda para esse cliente.
chegar cedo ao trabalho. Chega cedo. Chega cedo, chega antes, porque você vai poder se preparar para quando a loja abrir, para quando a sua empresa abrir, você vai estar disposto e você vai estar melhor preparado para começar o dia. Separar o pessoal do profissional. Gente, às vezes você vai levar uma bronca do seu chefe, mas não leve isso para o lado pessoal. Às vezes é porque você realmente fez alguma coisa errado. Então, separa. Olha, você tem que entender, isso aqui é a empresa e a minha vida pessoal lá fora. E, gente, pode parecer besteira, o pessoal que bebe, o pessoal que gosta de sair final de semana, não beba durante a semana. Não beba. Se você trabalha de segunda a sábado, eu te aconselho, se você gosta de sair, saia no sábado, para você estar disposto a trabalhar na segunda-feira. Domingo você pode descansar, quando for na segunda-feira você tem que estar 100% impecável para ir para o seu trabalho. É, a gente falou um pouquinho sobre a evolução do processo da venda, falamos algumas coisas relacionadas às características do vendedor e falamos também a respeito das obrigações que você tem como vendedor. Mas lembrando que eu não estou falando especificamente do vendedor funcionário, mas você vendedor empreendedor, você que quer ter sua empresa, você precisa estar de olho nessas características. Eu vou colocar mais um PDF para vocês também, lá no SIGA e no grupo de vocês, para vocês estarem acompanhando também. E tem uma atividade, tem umas duas questões, 2 a 3 questõezinhas para vocês fazerem, para vocês mandarem até sexta-feira para mim. Eu agradeço e boa tarde para vocês.